Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso novo curso de JavaScript e na aula de hoje nós vamos aprender a redirecionar a página e trabalhar com o histórico. Então bora para a aula. Então pessoal, olha só, arquivo HTML muito simples para a aula de hoje. A aula é bastante simples, mas tem funcionalidades interessantes em JavaScript. Então veja bem, o que nós temos aqui? Eu tenho um form, veja bem que está sem configuração nenhuma, porque o objetivo é simplesmente incorporar esse input. Tá vendo que é um input do tipo URL, tem name URL, ID URL, tem um placeholder aqui para ficar aparecendo um exemplo ali de um URL e tem um pattern aqui para poder começar a fazer uma validação. Então eu coloquei um tamanho, um size de 30 e um required para forçar que esse campo é obrigatório quando esse formulário for submetido. O button aqui no formulário ele faz a vez do botão submit, então se vocês quiserem colocar input do tipo submit, também vai valer exatamente da mesma maneira, beleza? CSS mega simples aqui, um resetter, uma formatação aqui para o form, colocando um margin bottom aqui nos elementos, a formatação do input do tipo específico do tipo URL e a formatação aqui do button, o que vai gerar exatamente esse arquivo aqui pra gente, essa página aqui pra gente, certo? Com o H1, H2 ou H1, tá aqui, ó, CFB curso, e aqui o nosso formulário com o nosso campo URL aqui. A validação funciona, então se não tiver nada preenchido ali, eu clicar no IR, ele pede para preencher o campo. Ah, mas eu estou vendo isso aqui, aquilo ali é o placeholder, tá? Se eu colocar um valor que não seja uma URL, ele também faz a validação, pede para inserir uma URL. De onde vem isso daqui? Isso é automático, tá? Isso aqui não tem JavaScript. Vem aqui, ó, do pattern junto com o required, beleza? Muito bom, muito bom. No JavaScript eu tenho aqui algum código básico aqui, onde eu capturo o elemento URL e também o elemento btn URL, que são esses aqui, ó. O URL é esse cara aqui, tá? O input, e o btn URL é o botão. Tá aqui, ó, URL e btn URL, beleza? Capturei esses elementos e já adicionei um evento de clique aqui no btn URL. Por isso que quando a gente clicou lá, né, ele consegue fazer a verificação. Bom, o nosso objetivo então é aprender a fazer redirecionamento e entender que existe um histórico e a gente pode navegar por esse histórico da página. Bacana isso, né? Bom, vamos lá. Para a gente poder redirecionar, caso eu precise redirecionar para alguma outra página que eu tenha ou para alguma URL, tá? Online, a gente consegue fazer esse redirecionamento utilizando window location, aqui, ó, location, beleza? Basta especificar o Windows location. Então, por exemplo, se eu quiser aqui, ó, aula 01.html, é o nosso arquivo de aula 01, acabei abrindo a parte errada aqui, né? Tá em outra janela aqui, ó, aula 01.html, tá? Ele tá lá na nossa pasta. Então veja bem, atualiza, se eu clicar no IR, ele vai direcionar para mim para a aula 1. Tá vendo aqui, aula 1.html, ele abriu o arquivo aula1.html. Só faz essas mensagens no console aqui, mas eu vou voltar, beleza, ele navegou aqui. Quando a gente utiliza voltar, avançar e o recarregar, eu consigo utilizar esses comandos aqui dentro do JavaScript, beleza? A gente já viu que o window location, com o window location eu consigo fazer esse redirecionamento, tá? Não só para arquivos da nossa página, mas também como arquivos online. Por exemplo, aqui, ó, https://www.google.com.br. Então atualiza, quando eu clicar no botão ir, ele vai navegar aqui para a página do Google, beleza? Joia!
Bacana. Muito simples o location. Dentro do location, se a gente observar aqui, ó, eu tenho alguns outros métodos e também propriedade, certo? Veja bem, assign, olha só, é um método do assign. Tem também replace, href, tá? Pode ser location.href, a gente redefine href lá do browser, tá? Origin, path_name, tá vendo? Replace, aqui ó, reload, replace, são métodos que a gente vai trabalhar, certo? Propriedades também, por exemplo, o assign, ele é semelhante ao replace, tá aqui ó, replace, ok? Qual que é a diferença de eu usar assign para replace, por exemplo? O replace, em algumas situações, tá? Ele vai excluir a URL corrente do histórico. Então, veja bem, eu dei um replace aqui para a página do Google. O que ele faz? Ele vai substituir essa URL, tá? Pela URL do Google. Então, ele faz efetivamente um replace. E veja bem, por que eu sei que ele substituiu? Porque, veja bem, eu não consigo voltar. Tá vendo? Ele tirou aquela URL que eu tinha definido do histórico. E o voltar aqui ó, não está mais habilitado. Tá vendo? Para poder voltar, eu vou ter que recarregar o meu arquivo aqui. Deixa eu pegar na minha pastinha aqui. Aula 87. Beleza? Joia, muito bem. Então, o replace tem essa ação de redirecionar, tá? E fazer a remoção da URL atual do histórico. O assign faz exatamente a mesma ação, porém, ele não substitui, ele não remove do histórico. Olha aqui, ó, o botão voltar continua habilitado, então eu posso clicar no voltar, ele vai voltar para a URL anterior. Essa é a principal diferença do replace para o assign. Os dois vão fazer o redirecionamento, só que o replace, vamos colocar aqui, ó, deleta a URL corrente do histórico. E o assign? O assign não, tá? Aqui, ó, não deleta a URL corrente do histórico. Show? Ainda, a gente pode encontrar aqui, ó, o window location. Outro que a gente pode utilizar bastante aqui, que eu utilizo, é o reload. É um método, notem que ele não espera parâmetro nenhum, tá? E ele é do tipo void, ele retorna void. Como ele não espera parâmetro nenhum, tá? Basta colocar o reload. O que ele faz? Ele recarrega a página. Então, se eu clicar aqui no botãozinho ir, é muito rápido. Eu não sei se vocês vão ver que a página é pequenininha, não está buscando nada, né? Então, esse recarregamento é muito rápido, mas o reload, o que ele faz é esse recarregar, é esse recarregamento da página. Sempre que eu precisar recarregar a página, eu chamo o método reload. Beleza? Legal, né? Vocês viram que existe muitos outros métodos e propriedades dentro do location. Obviamente que na nossa aula a gente não tem tempo para poder mostrar tudo, tá? Mas fica de atividade para vocês. A gente já conhece aqui os principais e aí vocês vão testando os outros. Mas existe também, pessoal, uma forma de navegar aqui no Windows que é através do histórico. Olha ali, ó, é uma propriedade, então history. Eu vou entrar dentro do history e vou achar aqui o que tem lá dentro do history. E de cara aqui eu visualizo alguns métodos interessantes, como back, forward, go e uma propriedade aqui. Como que eu sei que length é uma propriedade sem posicionar o cursor nela? Pelo íconezinho aqui, tá? Íconezinho de método e propriedade. Então aqui, ó, quando eu posicionar ele fala, ó, é uma propriedade. Show? Mas a gente tem um monte aqui, tá vendo? State, enfim, várias coisas que a gente pode utilizar para o histórico. Então, o history permite a gente navegar no histórico da nossa página. Por exemplo, o back, o método back, de novo aqui, ó, vamos ver
O back não espera nada de parâmetro, o retorno dele é void, então basta utilizar back dessa maneira. O que ele faz é voltar no histórico. Só que eu já adianto aqui, ó, não tem nenhuma página antes dessa, porque vocês viram que eu abri uma janela nova a partir desse arquivo, então não tem nada aqui. Se eu clicar em ir, ele não vai vir porque não tem nada anterior no histórico, beleza? Agora, posterior, eu tenho a setinha habilitada aqui, tá vendo? Então eu posso colocar como que eu navego para a próxima página. Ao invés de back, que é voltar, eu peço aqui um forward, que seria aqui para a próxima página, que é atualizando. Se eu clicar em ir, ele vai para a próxima página que está no histórico, tá bom, pessoal? Isso aqui é tudo que está no histórico. E como vocês viram aqui, a gente consegue utilizar tem uma propriedade aqui, que ó, console log. Vamos pedir para imprimir o window history length, que é o tamanho aqui do nosso histórico, ou seja, voltando aqui, atualizando, vamos inspecionar e visualizar aqui no console log o tamanho do histórico. Opa, nem imprimiu, deixa eu ver. Ah, porque tem que apertar o botão, né? O método está dentro do botão. Então, cliquei, apareceu lá bem rapidinho. Deixa eu trocar aqui, ó, de window forward para ele navegar. Deixa vazio aqui, ó, para ele não navegar para lugar nenhum. Vamos atualizar. Clicar em ir, ele fala ali, ó, qual que é o tamanho do nosso histórico. Beleza? Bacana, né? De contrapartida aqui também, a back e forward. Deixa eu colocar o back aqui, para a gente não esquecer dele. Nós temos aqui também, olha só, window history go. Olha só, o que o go espera? Ele espera um number, e o retorno dele é void. Então, o que o go faz? Eu informo aqui, ó, para qual página eu quero navegar. Então, por exemplo, 1 seria imediatamente a próxima página. Aqui, ó, go, ele vai para a próxima página, para a próxima. Agora, se eu quiser navegar 3 páginas para frente, 4, aí vai depender também do tamanho do histórico. Aí basta eu colocar aqui, ó, por exemplo, eu quero navegar 5 páginas para frente, ou quero navegar 2 páginas para trás. Tá vendo? É para isso que serve o go, para a gente poder fazer navegar, tá, mais de uma página, porque o back e o forward só vão para anterior, imediatamente anterior, e para imediatamente posterior. Bacana? E para finalizar, vamos navegar pela URL que a gente especificar aqui, né? Por exemplo, olha só, eu vou colocar https://youtube.com, quero clicar no botão ir e redirecionar. E por que ele não está redirecionando aqui? Primeiro, porque a gente não tem o location, a gente comentou aqui o location, né? Pegando a URL do que foi digitado lá no url.vela, beleza? Então veja bem, ao invés de simplesmente dar o console log aqui, embora vamos só verificar aqui o que está acontecendo aqui, ó. Vamos pedir ele para imprimir, inspecionar, deixa eu abrir que eu fechei aqui, console. Se eu clicar aqui, ó, youtube.com, clicar em ir, ele vocês viram, não sei se vocês viram, ele escreveu aqui rapidão, não navegou e veio aqui para a URL. Por que aconteceu isso? Porque ele está dentro de um form, tá? E o button dentro do form, ele faz a ação do submit. Se esse input estivesse fora do form, ele não iria acontecer isso. Ele iria navegar. Mas eu quero mostrar para vocês como que a gente resolve esse problema mesmo estando dentro do form. Olha só, ele está dentro do form, eu vou colocar o YouTube, clicar no ir, ele imprimiu aqui no console de boa para mim, tá vendo? Então, se ele imprimiu no console, eu posso deixar o url.velo aqui no window location, que ele vai navegar. Olha só, youtube.com, ir, ele redireciona para o YouTube, tá vendo? Tá. E agora, como que eu resolvo esse caso aqui se eu precisar
que esses camaradas estejam efetivamente dentro do form. É só a gente cancelar aqui, ó, o submit. Só a gente dar um prevent default aqui, ó, no on, no evento. On submit. Cadê? Aqui, ó, on submit. Eu dou um event.prevent default. Vendo? Aqui eu vou cancelar o submit do formulário, beleza? Então vou deixar ele no formulário, tá aqui ó, o botão do formulário recebendo o URL value que foi digitado aqui, vamos atualizar, ele pegou o CSS do formulário, beleza? Vou colar aqui ó, o URL do YouTube e vou clicar em ir, tá vendo? Agora ele redireciona, mesmo estando dentro do formulário, tá? Ele redirecionou porque agora nós usamos o prevent default para ele não realizar, para ele dar um return false no submit aqui do formulário e não realizar esse evento. Show de bola, pessoal? Então tá aí. Então as formas de como a gente pode redirecionar a página. Eu sei que tem gente que vai perguntar, então olha só, para que serve? Porque a gente tem aqui ó, o window location e se a gente vier aqui, a gente tem também o método. Não é método aqui, ó. É o URL, tá? Eu posso passar o URL aqui. Quer ver? Vamos fazer esse teste aqui, se vai funcionar também, ó. Cola. Ixi, perdi. https://youtube.com ir. Não. Porque esse URL aqui não é uma propriedade, tá? É só um elemento de texto, tá vendo? Que é um elemento textual, tá certo? Então ele não é uma propriedade vinculada a esse camarada aqui. Então vamos fazer com window location mesmo. Show de bola? Bacana, né? Aqui a gente aprende assim, pessoal. A gente aprende no core do negócio, a gente aprende de verdade aqui dentro do CFB Cursos e é por isso que eu te espero na nossa próxima aula. Um forte abraço, até lá e tchau, tchau!